Olá, vamos assistir agora ao nosso segundo episódio do Conexão CMN sobre mineração e sustentabilidade no contexto da COP30, uma iniciativa aqui do Comando Militar do Norte em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. O caminho que o IBRAM está traçando junto às empresas de garantir que isso seja feito de forma sustentável, né, garante que seja uma transição limpa, seria isso? Thaís, se não for sustentável, não tem um negócio. Não tem financiador no mundo que coloque dinheiro num projeto que não seja sustentável. Mineração, tudo é longo prazo e tudo é bilhão de dólares. Para materializar um grande projeto de mineração, eu represento a mineração empresarial, tá? Mineração de grandes empresas, né? A gente tem que separar muito, né? Até a realidade aqui no Pará tem muita de mineração ilegal. Isso está fora da nossa agenda, isso não tem nada a ver com a mineração empresarial, né? Se eu descobrir hoje um potencial mineral, sei lá, incrível aí para níquel, né? Eu vou demorar 10 anos para materializar uma operação de níquel, né? Terminar toda a geologia, estudos ambientais, licenciamento ambiental. Legal, estou com o projeto preparado. O que eu preciso? Fabricar equipamentos de bitagem, de concentração. Eles não estão na prateleira. Eu gasto 2 anos para fazer um bitador, eu gasto 2 anos para fazer um equipamento de concentração. Então, tudo na mineração é capital intensivo, investimento prévio, que eu vou ter lucro incerto daqui a 10 anos. Né? Por que incerto? Porque eu dependo do mercado. Sim. Esses produtos são commodities, eles são colocados no mercado a preço do dia, né? Então a mineração é governada por riscos incríveis. Tá aí, se não for sustentável, ninguém investe dinheiro no projeto de mineração. Ele cai fora porque Sim. ele vai perder recursos, né? Se não tiver comunidade satisfeita, não tiver saúde, segurança, não tiver oportunidade de inserção local, o investidor não bota dinheiro não. A sociedade não permite mais isso. Infelizmente, Thaís, a sociedade em si, por isso é muito bacana ver essa iniciativa, né, do IBRAM com o Comando Militar do Norte, para levar justamente esse conteúdo, né, para a sociedade. Porque muitas vezes as pessoas veem algumas notícias que saem na televisão falando da extração ilegal ou garimpo ilegal, como chamam, e acham que aquilo é mineração. O que aqui na nossa região é comum, Exatamente. né? Tem, infelizmente, a gente ainda tem, né? As Forças Armadas, as Forças de Segurança fazem, né, o combate a essas atividades legais, justamente pensando na questão da sustentabilidade, de manter a floresta em pé, a biodiversidade, né, da Amazônia garantida. Então, é importante desmistificar que não tem relação, né, no caso o IBRAM e as grandes empresas com esse tipo de ato que é criminoso, né? Exatamente, inclusive a gente combate, né? E aí vem justamente essa percepção que o Rinaldo trouxe para a sociedade, né? Porque a gente costuma às vezes ouvir ou ver pessoas comentando e falando que, então, aí vê uma notícia como essa, administração ilegal, de um garimpo ilegal, e fala, mineração tem que acabar, ou não pode existir. E aí você vira para ela e fala, tudo bem, mas isso não tem nada a ver com mineração. E outra coisa, Sim. Sem mineração, essa televisão que você está assistindo essa notícia, esse celular que você está lendo essa notícia, nada disso existiria. Então a gente precisa sim, e aí esse é o nosso papel dentro do IBRAM, ter cada vez mais uma mineração empresarial ali sustentável, uma mineração responsável, que obedeça a todas as diretrizes, toda a legislação, e essa sim é a nossa luta, a nossa bandeira, para que a gente possa ter não só uma mineração que traga benefícios para a sociedade, mas que possa caminhar em conjunto. Por exemplo, vocês, enquanto Comando Militar do Norte, enquanto Exército Brasileiro, vocês exercem esse papel essencial de, inclusive, combater essa atividade ilegal. Então, a gente sempre está à disposição do poder público para atuar de forma conjunta para melhorar e aperfeiçoar cada vez mais a mineração correta, legal e sustentável. Tem essa parceria, né, do Braço Forte e a Mão Amiga. Exatamente. Que está sempre andando lado a lado do Exército. A gente falou aqui, gente, sobre também a questão de materiais que vêm de fora para muitas obras aqui. Por exemplo, o BRT Metropolitano usava um material vindo da Ucrânia, minérios, né? E como é que fica essa questão da soberania nacional com essa concorrência, né, que tem com outros países? Thaís, a gente está entrando num campo econômico complexo. Vou dar um exemplo para você da indústria do aço no Brasil, tá? A
Há 30 anos, o Brasil produz 30 milhões de toneladas de aço. Nunca saiu disso, tá? Há 30 anos, a China produzia 100 milhões de toneladas de aço. Hoje ela produz 1 bilhão de toneladas de aço. A nossa capacidade interna não cresceu, apesar de termos um mercado interno gigantesco. Somos mais de 200 milhões de habitantes em construção civil. Por que não cresce isso? Por questões econômicas e tributárias. É praticamente impossível competir com os chineses na indústria do aço. O minério de ferro brasileiro, ele atravessa o oceano, 45 dias de barco, chega lá, o chinês fabrica aço e traz para cá, e ainda vende pela metade do preço do aço brasileiro. Então você não consegue explicar pela indústria de mineração os fenômenos econômicos que acontecem na cadeia produtiva. A invasão dos carros chineses, feitos com aço brasileiro, ela acontece por razões econômicas. A China tem uma capacidade de manufatura muito maior que a nossa. Então, qual é a expertise do Brasil no momento atual? É produzir minério de alta qualidade, com pegada ambiental muito interessante, com pegada de carbono baixa e tal. O que pode ser o futuro da mineração, Thaís? A gente está entrando numa nova era, minerais críticos e minerais estratégicos. Uma indústria completamente diferente da que nós conhecemos hoje de mineração. Acreditamos sim que possamos agregar valor a essa produção nacional. Consigo eu produzir a bateria do carro elétrico aqui no Brasil? Preciso, só que eu não tenho tecnologia, eu não tenho acesso a capital, me falta tecnologia. Se eu conseguir atrair para o Brasil esses dois fatores de produção, sim, O que faz atrair capital para o Brasil? Ambiente regulatório seguro, ambiente jurídico seguro, O capital vai onde ele tem segurança, O Peru começou a atrair nos últimos 10 anos um monte de investimentos de mineração. Por quê? Reformou um código mineral, transformou um país amigável para receber. Veja, era um país extremamente fechado a investimento externo. De repente, o Peru se abriu, o mesmo com o Equador. Começou a receber investimentos de capital. Nós não temos aqui no Brasil uma cultura de entender a mineração. Quem faz muito bem isso é o Canadá. O Canadá conseguiu construir uma relação com a sociedade. O cidadão canadense que investe dinheiro na ação de uma empresa de mineração canadense tem dedução de imposto de renda. Então, veja, toda uma cultura, E nós não vamos conseguir, Thaís, alavancar aqui no Brasil uma indústria de minerais críticos, minerais estratégicos de vanguarda, se não tiver incentivos. Incentivos econômicos, incentivos para a adoção de ciência e tecnologia, incentivo para atrair investimento, abertura para novos regimes de parceria público-privada. Nós estamos numa nova era. A gente está no século 22 aí, pensando como no século 19 aqui em termos das instituições brasileiras. Assim, pela tua experiência profissional, você já passaste pelo Canadá, pela China, Como é que é o raciocínio das pessoas lá? O que difere do pessoal de lá, que está relativamente a um passo à frente da gente aqui? Mas eu vivi 3, 4 anos no Canadá, Eu não estava na mineração, eu trabalhava na indústria de biotecnologia na época. O que mais eu percebi de diferente, assim, Eles acreditam e têm orgulho de ter recursos naturais que permitem você ter um país com aquela qualidade de vida incrível que tem o Canadá. Sim. O Canadá é uma potência em recursos naturais, inclusive energia hidrelétrica, exporta muito para o Canadá. O Canadá tem orgulho de ter uma indústria mineral, tem universidades da melhor qualidade, comparável com as melhores do mundo, formando profissionais para mineração. No Brasil, Thaís, a gente teve uma mensagem negativa da mineração. Os livros escolares que nós, a minha geração, a geração do Coronel Girão, que está aqui na minha frente, foi formada, recebeu uma mensagem negativa. O Brasil era explorado pela colônia portuguesa, ficava com o quinto. Veja, a gente tem que repactuar isso com a sociedade. É fabuloso o Brasil ter essa quantidade de recursos naturais que nós temos. Nossos recursos naturais vão permitir a transição energética no mundo. São os nossos recursos naturais que vão descarbonizar a economia. Thaís, me fez lembrar um outro ponto interessante, É a mineração e tem a ver com a agricultura, tem a ver com o alimento, O Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo. O nosso agronegócio, ele é fantástico, ele alimenta países gigantes como a China, países gigantes do Oriente Médio, mas é um gigante de pé de barro.
Porque importamos 90% do potássio que a gente utiliza aqui no Brasil. Não existe agricultura no Brasil sem fertilizantes minerais, fertilizantes químicos. O nosso solo não é igual ao solo da Ucrânia, o solo mais rico do mundo. Tenta entender onde é que está um pouco da invasão também lá na Ucrânia, né? Thaís, se nós não tivermos soberania no tema do potássio, a nossa indústria do agronegócio está em risco aqui, né? O que nos diferencia dos outros países? Os minérios estão aqui, Thaís. O minério pertence ao povo brasileiro e ele é dado em regime de concessão. Quem tem o minério tem condição de dar um contorno de governança maior em torno dos seus recursos. Só trazer também a questão do quanto o Brasil ainda está engatinhando, né, perto de alguns países. A gente aqui, enquanto a gente discute e está tratando ali de um projeto de lei para a instituição de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos, a gente vê outros países que já têm faculdade dedicada ali a terras raras, por exemplo. A China. A China. Exato. Não tinha mencionado, né? Mas a gente percebe a diferença, né, que a gente vê dos países, né? Esse incentivo que o Rinaldo falou, né? O quanto aqui a gente ainda está muito atrasado no sentido de entender essa importância dos minerais e fomentar esse crescimento, essa institucionalização, ter ali uma legislação específica para tratar sobre cada um desses temas tão importantes aí, não só para a mineração, não só para o setor mineral, mas para a sociedade em si, né? Certo. Agora a gente pode puxar um pouquinho o tema para a COP30, né? Vamos entrar no tema da COP30. O que o IBRAM espera da COP30? Quais são as expectativas? Bom, Thaís, primeiro, fantástico, né? A gente vê o Pará, né? Essa terra maravilhosa, recebendo esse mega evento, né? Então, veja, aqui nós temos na COP uma oportunidade imensa de colocar o Brasil, né? Um líder brasileiro, o Brasil como líder da transição energética, né? Especificamente para nós, setor mineral, Thaís, a nossa principal agenda quer energia limpa e renovável? Vamos ter que minerar. Esse é o acordo que a gente vai ter que repactuar com a sociedade, né? A gente trouxe aqui um conjunto de boas práticas, um conjunto de estudos, né? E um conjunto de metas aqui. Até uma das nossas metas, Thaís, tem a ver com a adaptação a mudanças do clima, né? Nós escolhemos apoiar os 30 municípios brasileiros mais sujeitos a riscos climáticos no Brasil a desenvolver seus planos de adaptação a mudanças do clima. Essa ação vai ser financiada pelo setor mineral. Nós temos uma metodologia para como escolher esses municípios junto com a Defesa Civil, né? Então, a gente resolveu sair um pouco do campo teórico e apoiar municípios lá, né? Nossa principal agenda vai nessa linha, né? Minerais críticos são a solução da transição energética e é por aí que o Brasil vai contribuir com a descarbonização global. Esperamos estar participando de alguns eventos na Green Zone, alguns promovidos por nós, outros promovidos por parceiros como a Confederação Nacional da Indústria, a FIEPA, a Federação das Indústrias Locais aqui, com os quais a gente tem uma aliança fantástica aqui e estamos sempre juntos, né? E fomos convidados a participar de inúmeros painéis aqui, levando um pouquinho da experiência, a visão da mineração, né? Estamos bastante animados aí, Thaís. A nossa agenda aqui é muito intensa, né, Anderson? Fala um pouquinho. Perfeito, Rinaldo. Trazendo, né, como o Rinaldo falou, a gente vai ter diversos painéis, né, slots ali, não só na Green Zone, que é aberta à sociedade, ao público de maneira geral, toda pessoa pode ir lá e acessar e conhecer na Green Zone. Na Green Zone. Tem um espaço lá do IBRAM. Não tem um espaço específico. A gente vai estar em diversos painéis com parceiros, por exemplo, consórcio de governadores, sim. Né, consórcio da Amazônia. A Blue Zone ela é um pouco mais restrita, só para quem tem credencial. Vamos estar lá também, junto a algumas entidades, como a CNI, participando de painéis, alguns slots lá para falar da mineração, da importância dos minerais críticos e estratégicos, diversas temáticas. Mas fica também o convite. A gente tem, como eu falei, né, um dos nossos escritórios é aqui em Belém. E a gente vai ter, durante o período da COP, a Casa da Mineração, lá a gente vai receber junto ao Cimineral, que é o Sindicato das Indústrias Minerais do Pará, a gente vai ter lá como se fosse uma espécie de QG para receber, né? Não só ali o nosso público da mineração, mas qualquer pessoa pode sempre, é super bem-vinda ali a conhecer o espaço. Inclusive, fizemos questão de ter artistas locais, por exemplo,
fazendo ali não só o nosso muro da nossa fachada do escritório, né, lá do IBRAM e do Semineral, que bonitinho. Uma belíssima arte feita por artistas locais, mas inclusive dentro também do próprio escritório a gente tem diversas obras de artistas locais ali ligados à fauna, à flora da região amazônica. Então, é um espaço que ficou belíssimo e, claro... Valorizando a cultura local, exato, né? sempre trazendo... E tá na moda local. agora, né? Eu tava falando aqui que o paraense é apaixonado pelo Pará, né? E por tudo. E ai de quem fale mal do Você Pará. Você percebeu que eu que puxei um pouquinho desse tema, né? Thaís, a gente gosta tanto do Pará e tá tão adaptado ao Pará, né? Que a outra ação nossa é oferecer guarda-chuvas. Muito importante. Exatamente. Muito importante. Né? Uma máquina lá que Ninguém escapa da chuva. Exato. É um projeto bem legal que o nome já diz tudo, né? Faça chuva ou faça sol. A gente tem ali uma série de guarda-chuvas, são máquinas, né? Que você vai lá, inclusive é gratuito, você faz um cadastro, você retira o guarda-chuva e você pode devolver em qualquer outra máquina. Por exemplo, vão ter algumas na Green Zone, tem também na própria FIEPA, tem também em frente à Casa da Mineração. A gente tem na Estação das Docas, a gente vai ter em vários locais espalhados aqui em Belém, esses totens, que você vai lá, faz ali na hora lê um QR Code, faz um cadastrozinho com nome, e-mail, alguns dados, retira o guarda-chuva, você pode utilizar, seja com um sol escaldante ou uma chuva ali da nossa região, e você devolve em 24 horas, em qualquer outro ponto ou no mesmo ponto que você retirou. E esses guarda-chuvas, também feitos por artistas locais, eles trazem ali imagens, seja de árvores da região amazônica, seja de frutos da região amazônica, ou de animais aqui da nossa Amazônia. Então, faltou trazer um guarda-chuva para Thaís, hein? Vai ficar devendo guarda-chuva, Anderson. Não, tem, a gente já consegue ao final a gente já faz essa entrega simbólica, mas que iniciativa bacana, né? Uma forma de valorizar a cultura local, né? Os nossos costumes, com alegria, né? Os costumes locais, né? Com um utensílio que é nosso do dia a dia, né? Para quem mora aqui na região, para quem mora aqui em Belém, eu falo que é quase que um item obrigatório, Rinaldo. Com certeza. A gente já arrematando aqui o nosso bate-papo, que vai chegando ao fim, né? A gente considera que a região amazônica estão armazenadas as soluções dos problemas globais, né? Como a biodiversidade, as mudanças climáticas, produção de alimentos, recursos minerais, sendo uma região forte, né? Pelo apelo e foco das atenções internacionais permanentes. Quais os principais desafios enfrentados pelo setor aqui na nossa região amazônica? Bom, Thaís, em termos de ocupação total do Brasil da área de mineração, é menos de 1%, tá? 0,06% do território brasileiro é ocupado por mineração, né? O maior estado minerador do Brasil, né, é Minas Gerais. Apenas 3% do estado de Minas Gerais é ocupado por mineração, né? Se a gente transportar isso para a região amazônica, né, a gente vai ter um número muito pequeno, né? Até que mesmo no Pará, né, a mineração está mais na região de Carajás, a 1.000 quilômetros daqui, né? O maior desafio nosso hoje na região amazônica, Thaís, ilegalidade. A ilegalidade, na mineração ilegal, né? Aquela imagem romântica dos livros escolares, alguém com a bateia fazendo garimpo, ficou na história, né? Hoje, a mineração ilegal, ela usa máquinas, equipamentos. A mineração ilegal não contrata ninguém com carteira assinada, não gera um emprego qualificado, não recolhe 1 centavo de imposto, né? Então, o maior desafio que nós temos hoje aqui é a ilegalidade invadindo as áreas legais, as áreas concedidas, né? Além de operarem de uma forma completamente sem controle ambiental, invadem áreas, né? Então é bastante comum aqui notícias como manganês, né? Apreensões de manganês, que não é um mineral garimpável, né? Toneladas, caminhões, 30, 100 caminhões de manganês apreendidos aqui, completamente fora da legalidade, né? Então, o maior desafio que nós temos aqui, primeiro para nós, é a questão da ilegalidade. Outro ponto, Thaís, a gente vai ter que aprender a trabalhar com tudo isso, né? Na Amazônia você tem muitas áreas protegidas e muitas terras indígenas, né? Tudo isso são fatores que limitam a atuação da mineração. Outro desafio que nós temos, ampliar o conhecimento geológico do Brasil. O Brasil conhece muito pouco do seu território, especialmente conhece menos ainda o território amazônico, né?
todo o Brasil, numa escala de mapeamento de 1 para 100 mil, a gente conhece 26% do território. Numa escala mais ampliada, 1 para 50 mil, né, conhecemos 4% do território brasileiro. Se a gente tentar fazer um recorte amazônico, vai ser muito menos do que 4%. Ampliar o conhecimento geológico é uma questão de soberania para o Brasil. Acho que tem um outro ponto também que é super importante e dificulta quando a gente fala de região amazônica, é a questão logística, né? A gente tem infraestrutura, logística, tudo é muito longe, né? Lembrei de uma situação que aconteceu um tempo atrás, inclusive logo que eu iniciei no IBRAM, né? Uma associada que estava querendo começar a atuar aqui na região amazônica, entrou em contato, Rinaldo, falou assim, Anderson, a gente vai ter uma reunião logo mais, era tipo 11 horas da manhã, ela falou, eu vou ter uma reunião por volta de 14 horas, a gente queria que você ajudasse, a gente não vai poder estar presente. E aí eu falei, não, claro, pode contar com a gente está aqui para ajudar as associadas. E aí ele falou, onde que é a reunião? Não, a reunião é ali em Paraupeba. Bem ali pertinho. Aí eu falei, tá, olha só, é reunião virtual? Mapa, é uma reunião virtual? Não, vai ser uma reunião presencial. Eu falei, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Que vem cá. É algo, por exemplo, que não acontece em Minas Gerais, né? Que você tem tudo muito mais próximo, né? Sim. Eu brinco que as pessoas, elas muitas vezes, até quem está iniciando a atuar no setor, não entende muito essa dinâmica logística, né? As distâncias, né? Não é a mesma distância do mapa, a distância das estradas e rios e por tudo mais que passa. Além da dificuldade, o acesso é difícil no Pará, realmente. Para todo tipo de investimento. Todo tipo de investimento, não é só a mineração, né? Os grandes commodities precisam de infraestrutura de transporte, né? E aqui tudo é complexo, né? Você tem grandes distâncias, energia, né? Eu conheço vários projetos que ainda estão rodando com diesel sendo queimado, né? Diesel, não tem acesso à energia elétrica. Falta um linhão que leve energia, né? É um absurdo, a gente falando de mudança do clima, queimando diesel para produzir energia com essa quantidade de oferta que a gente poderia ter, né? Então a questão de infraestrutura é complexa, Thaís, e comunidades, né, Thaís? Mineração vai onde ninguém nunca foi. A maioria das vezes é assim, como o exército ocupa áreas onde ninguém foi, a dinâmica é mais ou menos parecida, né? Você formar e manter mão de obra local numa operação de mineração é um desafio incrível. As pessoas não querem ficar no meio do nada, né? Então é muito comum um projeto de mineração isolado, né, levar a infraestrutura, levar a cidade, levar o hospital, levar o colégio, né? Aqui na região amazônica é um pouco complicado. Agora, por exemplo, formar mão de obra local é uma oportunidade. A mineração vai lá, forma técnicos, forma geólogos, forma engenheiros, né? Capacita. Formar fornecedores locais. Eu preciso de alguém que forneça comida para 1.000 pessoas lá no meio da Amazônia. Só que essa empresa ela tem que ter CNPJ, tem que ter padrões, tudo para atender uma empresa de capital internacional. É complexo, eu tenho que garantir segurança para as pessoas que estão lá, né? Mineração internaliza o desenvolvimento, Thaís. Parecido com a missão do Exército Brasileiro, vai onde ninguém foi, né? Com certeza. Agora, por exemplo, para a COP30, nós trouxemos vários veículos, viaturas, tudo via terrestre. Parte também veio pela água no navio multipropósito. Então, é toda uma logística para conseguir chegar até aqui. Não é fácil, né? Tem até estudo a construção de uma ferrovia, né, por Barcarena, para poder fazer a saída, né, dos minérios para facilitar. Sim. Então, eu acredito que melhorando tudo isso, também a gente consegue melhorar mais investidores, né? Esse é um do entrave da nossa região amazônica. Bom, Rinaldo, Anderson, vamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi muito interessante. Uma aula de química geopolítica e tudo mais que a gente pode pensar. Acredito que agregou conhecimento a todo mundo que está assistindo aqui. E foi só o primeiro, né? Nós vamos ter ainda 2 episódios falando com outros convidados, até talvez vocês mesmos participando, né? Perfeito. Tenente Thaís, uma alegria estar aqui, uma honra poder contar com o Exército como parceiro aqui para a presença do IBRAM aqui na Amazônia, né? E estamos aí, eu acho que muitas oportunidades surgem para o Brasil. O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, temos um povo trabalhador, muito dedicado, e eu acho que o Brasil vai desempenhar um papel incrível na transição energética global a partir de seus minérios, a partir da energia limpa e renovável que a gente possa generar. Muito obrigado pela oportunidade, Thaís.
Muito obrigada, eu que agradeço, Anderson. Obrigado, Thaís, pela oportunidade, obrigado ao Comando Militar do Norte, né, por essa parceria, por a gente poder estar aqui contribuindo, né, não só com vocês, mas com a sociedade, levando um pouco sobre o conteúdo, né, da mineração, a importância e principalmente nesse momento, né, de COP30, aqui em Belém, aqui na região amazônica. Então é super importante a gente poder levar para a sociedade esse conteúdo, então já fica aí os meus parabéns. E principalmente pelo fato de que muitas vezes a mineração ela vai estar presente em tudo, mas ela acaba não sendo percebida em nada. Então é super importante essa iniciativa para que a gente possa trazer para o público o quanto ela está presente e o quanto uma mineração sustentável, responsável, ela é importante para a sociedade como um todo. Agradeço a participação do Rinaldo, do Anderson e até o próximo episódio da nossa série de mineração no contexto da COP30.